Muito bem, estamos começando para valer o Boa Noite Rio Branco desta terça-feira, 11 de setembro de 2018. Eu tenho o prazer de conversar agora com a Franciele Bender Maritan. Ela representa aqui o Senai, que faz parte do sistema FIEAC. Nós vamos falar sobre a indústria 4.0. Você já ouviu falar nisso? É um conceito europeu, precisamente da Alemanha, em 2011. Chegou ao Brasil algum tempo depois, 2016, e ao Acre, ano passado. Agora começa a se implantar de verdade a partir deste grande evento que vai acontecer amanhã, tá? Na sede da Federação das Indústrias. E vamos falar mais sobre esse assunto agora com a Franciele. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Esse conceito europeu já é realidade lá, funcionou, não está funcionando já, né? Exatamente. Eu achava, quando você falou 4.0, deve vir lá dos Estados Unidos ou do Japão. Não, nem de um lado nem do outro, veio da Alemanha. A Alemanha cresceu muito, né? Exatamente. A economia da Alemanha ela se tornou muito forte. Talvez em função disso também, né? Já era forte, né? Mas talvez tenha se fortalecido ainda mais. Aqui no Acre, afinal de contas, como é que está esse conceito? Ainda é muito jovem, muito novo, né? Bom, esse conceito no Acre, a gente tem trazido esse movimento desde o ano passado. Então, amanhã nós vamos estar realizando um evento na Federação da Indústria, a partir das 16 horas, onde a ideia desse evento é basicamente conversar com os empresários, promover um debate acerca do tema e desmistificar um pouquinho esse conceito. Então, esse conceito surgiu na Alemanha em 2011, onde um grupo de empresas visavam alavancar a produtividade do setor, tornar as empresas mais competitivas. E eles perceberam que, para que isso pudesse acontecer, era necessário incrementar novas tecnologias nos processos produtivos. Então, é um movimento que não tem retorno, porque trata-se da quarta revolução industrial, então por isso também o nome Indústria 4.0. A primeira grande revolução industrial ocorreu lá lá no século XVIII, com a criação da máquina a vapor. A segunda revolução industrial, nós percebemos o surgimento dela lá no século XIX, com o advento da energia elétrica. A terceira e mais recente, com o incremento da robótica, já no século XX, em 1970, e agora nós estamos passando pela quarta revolução industrial, que prevê, na verdade, o uso de um conjunto de tecnologias que tem como intuito de facilitar e promover o ganho de produtividade. De que forma? Facilitando com que o uso de informações do processo sejam usados de forma com que os sistemas eles vão conseguir tomar decisões sozinhos e facilitar o planejamento estratégico, facilitar a alavancagem dos negócios. Só abrir um parênteses aqui, depois a gente retoma o nosso processo normal. Tá. Toda vez que você fala em processo, em desenvolvimento, em crescimento, sempre é assunto de dividir opiniões, porque de um lado está aqui os empresários, os empreendedores, no caso aqui os industriários, que também são comerciantes, né? Tudo que você produz, você precisa vender. Do outro está a classe trabalhadora, que de cara diz assim, bom, será que vai ser importante para nós também? Eu pergunto do ponto de vista de empregos, de geração de renda. Em todos os momentos, sempre que houve uma revolução, todas as revoluções, elas têm como ponto focal uma nova tecnologia que muda completamente a forma de desenvolver um processo, de executar um trabalho. Sempre houve esse tipo de discussão e sempre que for surgir uma nova tecnologia, algo novo, vai haver. Mas assim, o que a gente percebe é que os empregos, eles mudam na verdade. Então, não é que vai substituir a força do ser humano. Em alguns momentos vai substituir o trabalho, por exemplo, que seria braçal, mas para haver esse mecanismo lá na indústria, teve que surgir um outro tipo de empresa para fornecer esse tipo de mecanismo também, esse tipo de tecnologia.
O que vai acontecer nos próximos anos é que as profissões, a tendência é que essas profissões elas mudem. O seu caso é um exemplo claríssimo. Quando é que a gente ia falar, há 30 anos eu ouvi falar em consultora de tecnologia. Pois é. São profissões relativamente novas, né? Exatamente. Então, não é que os empregos vai promover desemprego, mas assim, vai promover uma mudança nos segmentos, vai haver oferta de novos empregos e cargos que existiam antigamente talvez vão deixar de existir ou vão passar por um processo de transformação. O que o Senai tem trabalhado é justamente para tentar preparar esses trabalhadores para essas mudanças. A gente espera que isso possa ser algo leve, que é o caso que acontece com os smartphones. Hoje, qualquer classe social tem um smartphone e sabe utilizar ele. Assim serão essas novas tecnologias que a gente ouve falar. E eles vão ser usados de forma natural pelas empresas e pelas pessoas. Então, várias profissões podem surgir nos próximos anos e algumas, quem sabe, deixar de existir. Então, a gente precisa estar preparado por esse momento de transição. Nós temos aqui 5 estágios nesse processo, nesse conceito 4.0. Vamos lá, o primeiro. Trata da otimização. Qual a importância? Bom, essa etapa da otimização, que seria o estágio inicial, é basicamente o que as empresas vivenciam hoje em dia, que é tentar controlar minimamente os seus processos, entender volume de produção, tempo de processamento, interação entre máquina e colaborador de forma mais mecânica. Esse seria o primeiro estágio, que é o estágio que as empresas já vivenciam atualmente, em sua grande maioria. Vamos lá, o sensoriamento e conectividade, estágio 2. Esse próximo estágio, com relação à indústria 4.0, seria basicamente implementar sensores. Esses sensores eles não têm um custo elevado. Esses sensores, eles registrariam, por exemplo, paradas na produção, registrariam volumes de peças produzidas. Então, vou dar um exemplo. Uma costureira tem lá a sua máquina de costura e ela promove essa interação no estágio 1, entre máquina e pessoa, no seu ofício. Essa segunda fase do sensoriamento implica em instalar sensores de forma que esses sensores vão captar informações das máquinas, ou seja, número de peças que produziu, de repente peças com defeito, o tempo que levou, e essas informações elas vão para a nuvem, para um sistema. E vai gerar um grande volume de dados, né, que a gente chama do Big Data. Esses volumes de dados, eles têm que ser analisados. Então, com a criação desse volume absurdo de informações, essa análise ela já passa para o próximo estágio. Que é visibilidade e transparência. Exatamente. Estágio 3. Então, esse próximo estágio de visibilidade e transparência, ele nada mais é do que analisar essas informações para poder tomar decisão. Não é, essa visibilidade não é aí no sentido de marketing ainda, não. Questão interna. Não, isso, é falando controle, muito de informações, de controle. Essas informações vão dar subsídio para a empresa na tomada de decisão e à medida que esse volume vai crescendo e à medida que a gente tem aí a figura de inteligência artificial, por exemplo, novos sistemas de controle, a gente consegue partir para o próximo estágio. Que é o estágio 4. Que é o estágio 4. O estágio 4 fala da capacidade preditiva. Essa capacidade preditiva é no sentido de que eu já tenho dados o suficientes para analisar como que o meu processo se comporta e prever condições futuras. Então, isso para qualquer tipo de negócio. Claro que a gente está falando voltado para a indústria, mas para qualquer tipo de negócio, quando a gente tem um volume de dados sendo gerados, nós conseguimos prever condições futuras. Então, prever falhas, prever percas, prever qualquer situação, simular qualquer tipo de situação que possa impactar em prejuízos para a empresa. Flexibilidade e adaptabilidade. Exato. Esse seria o 5º estágio.
Esse quinto estágio, e ele tem bastante a ver com alguns movimentos que estão acontecendo em paralelo com a indústria 4.0, que são os movimentos makers, que a gente diz, que é de customização, ele está muito associado ao seguinte, uma vez que a gente consegue ter esse volume de dados e adaptar os negócios com agilidade, nós conseguimos também ter flexibilidade para poder customizar produtos. Tá. Agora, essa flexibilização, ela está mais voltada à região, ao tipo de produto que está sendo processado? Então, um fato que é importante destacar é que, assim como as outras revoluções industriais que ocorreram, não necessariamente todos os segmentos e todas as empresas vão passar por todos esses estágios. A gente percebe... Algumas já estão bem avançadas, né? Que é o caso da indústria de automóveis. A indústria automobilística, é natural dela já estar atenta às últimas tecnologias. Então, ela já está inserida na indústria 4.0. O pequeno, que é um movimento interessante que aconteceu na Alemanha, a pequena empresa, a microempresa, ela vai fazer uso de algumas dessas tecnologias, que a tendência é tornarem-se mais baratas, que vão facilitar principalmente a customização de produtos, que hoje é o que o cliente ele espera, ele pede, né, produtos customizados. E vai trazer muito mais flexibilidade e agilidade na entrega. Então, o principal objetivo dessas tecnologias é basicamente isso, trazer agilidade, produtos novos conceitos e promover um ganho, né? Tanto para o mercado consumidor, que vai ter um volume de novas opções, como para as empresas em se adaptar às novas exigências do consumidor. Vou fazer um pequeno comentário aqui, depois uma outra pergunta, que não tem muita coisa a ver com o nosso assunto principal, mas é importante ouvir a sua opinião como consultora em tecnologia. Os analistas mais otimistas afirmam que essa fase do preço da gasolina vai passar porque logo vamos desenvolver tecnologia, encontrar novas fontes de energia, né? E certamente o consumo de gasolina vai diminuir e automaticamente o preço naturalmente vai ter que cair. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que algumas indústrias, no caso automobilística, algumas empresas estão na contramão, porque cada vez mais carros mais potentes e temos uma legislação que cada vez mais diminui a velocidade. E o preço do combustível cada vez mais caro. Não estava na hora de produzir carros mais econômicos? Um dos pilares da indústria 4.0, e é o que muitos dos especialistas defendem, é que existem materiais, existem fontes novas de energia que devem ser descobertas nos próximos anos. Então, isso parece até um conceito um pouco futurista, mas assim, é o que se espera. Muitas das coisas que há 20 anos atrás nós não imaginávamos ter no dia a dia, nós temos. Então, existem estimativas, existem previsões de que novas fontes de energia devem ser usadas. E existe um conceito também em torno da economia circular, que está associado ao reuso de insumos, a fazer com que todos os dejetos eles possam ser reaproveitados. E esse é um conceito muito forte no que se refere à indústria 4.0. É porque aí você mexe com a questão ambiental, social e econômica, né? Exatamente. Então, assim, a economia circular é um tema bastante discutido dentro do conceito da indústria 4.0, no sentido de tentar otimizar recursos, reutilizar e minimizar a agressão no meio ambiente. Então, trabalhar de forma mais inteligente, trabalhar de forma mais limpa. Claro. Qual é a expectativa de vocês, do Sistema FIAC, em relação a esse grande evento de amanhã? Então, esse evento ele está acontecendo em todos os estados, então ele está acontecendo de forma simultânea. O nome dele é Circuito Nacional. Desvendar 4.0. O objetivo é nada mais é do que
desmistificar um pouquinho o conceito, tirar as dúvidas dos empresários e explicar para eles como que nós conseguimos apoiar a empresa e apoiar também o trabalhador no sentido de capacitar esses trabalhadores. Nós fizemos esse evento aqui no estado esperando que basicamente empresários, instituições de ensino e pessoas interessadas no tema participem com a gente para poder debater sobre o assunto, né? E essa seria uma primeira etapa. Nós teremos futuramente outras etapas, à medida que o cenário ele vai avançando, né? Para tentar tirar todas as dúvidas das empresas e dos trabalhadores no que se refere à indústria 4.0. Eu acabei passando batido porque ele não está como o item principal, ele deve ser um subitem. Onde é que entra aí, qual é o estágio? 2 ou 3? A questão da capacidade, capacitação, digo, profissional. Tem que ser desde o início. O que ocorre? Para que o colaborador ele esteja preparado para mudanças, para incremento de novas tecnologias e para enfrentar esse novo cenário, o trabalhador ele precisa aprender a agir com rapidez. Então, o nosso lema é empresas ágeis e que aprendam. Ou seja, facilitar para que o trabalhador ele possa estar preparado e ele possa fazer uso dessas tecnologias e perceber que isso vai na verdade auxiliar o dia a dia dele de trabalho e não roubar o posto dele, ou como muitas pessoas imaginam que é um caminho que vai tirar o emprego das pessoas. Mas, na verdade, o objetivo é facilitar o trabalho, fazer com que as pessoas aprendam e fazer com que as empresas se tornem mais produtivas. Como é que você está vendo a movimentação dos empreendedores, dos industriários, em relação ao evento? Alguns setores demonstram bastante interesse, principalmente aqueles que já têm uma certa automação dos seus processos. Empresas que já têm uma certa automação já sentem necessidade de um passo a mais para evitar parada, para evitar falha, para melhorar os seus produtos, aumentar a qualidade. O pequeno, ele também tem muita curiosidade, mesmo aquele que trabalha com processos muito artesanais, que é o caso de vários segmentos, né? A gente tem muitos segmentos que os processos são, de fato, mais artesanais. Mas eles também têm interesse em saber que tipo de tecnologia ou como que ele pode estar inserido nisso. Muitas vezes, pequenas ações, mudanças de comportamento fazem com que eles possam ter ganhos na produtividade. E o ponto focal, nesse caso, é o trabalhador. Entendi. Se você perdeu o início do nosso programa, eu acabei de entrevistar aqui a consultora em tecnologia do Senai, Franciele Bender Maritan. Foi um prazer. Obrigada. Sucesso e parabéns Boa aí noite. pela iniciativa do Senai. Obrigada. Okay? Depois do intervalo, eu volto com um assunto não menos importante. Você quer ser piloto? Sonha em ser piloto? Não pode perder o próximo bloco. Eu vou entrevistar um dos instrutores, um dos professores. Até já.